Olá pessoal, tudo bem? Professor de Walter de Biologia para a gente ver mais uma aulinha. Ó, pessoal de PSC3 e macro, né? Eu já vi uma parte da ecologia, falta só um pedacinho e hoje eu entro já nos reinos. Eu vou entrar no reino Monera, tá? Então fiquem atentos porque isso é extremamente importante, principalmente a questão das divisões, as novas divisões dos reinos, tá bom? Fiquem atentos da nova visão da estrutura, da classificação dos seres vivos, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho do reino Monera, ok? Vamos lá. Então, vou pegar primeiro e vamos dividir nos 5 reinos. Quais são os 5 reinos? Lembra? Lá, reino Monera, que compreende quem? As bactérias e as algas cianofícias, também chamada de algas azuis, né? Monera. Aí vem depois reino protista, que engloba os protozoários e que mais? Além dos protozoários, engloba também as plantas, né? Todas as algas, na verdade, desculpa, só as algas. Então o reino protista engloba quem? Algas e protozoários. Legal? Então o Monera compreende quem? Bactérias. 2. Vamos ver o próximo. Reino Fungi compreende todos os fungos. Aí é importante que você também dê uma estudada, mas eu vou falar sobre fungos mais aprofundado numa outra aula, tá bom? Então é importante. Terceiro, fungo, reino Fungi. Qual é o próximo reino? Reino Plante, que engloba todas as plantas. Aí o aluno que não está acostumado, que ainda já viu uma leitura um pouquinho mais antiga, ele deve perceber que as algas foram retiradas do reino Plante. Foram retiradas do reino Plante. Ok? Aí fizeram um outro reino, reino protista para as algas. Né? Lembra, as algas são chamadas de talófitas. Pegaram as talófitas e colocaram no reino protista. Legal? Quando eu der vegetar, eu vou explicar o porquê dessa mudança. Tá legal? Então, mais uma vez, vamos lá, nós vimos Monera, protista, que é mais Fungi, reino Plante e o reino animal. Quantos reinos eu falei? 5 reinos. Então esses 5 reinos são ainda vestígio de classificação antiga. O que fizeram depois? Olha só. Pegaram os reinos e fizeram uma outra divisão. Qual foi a divisão? Pegaram as bactérias, o reino Monera, e redividiram, né? Dividiram novamente numa outra forma, num outro pensamento. Olha o que fizeram. Pegaram as bactérias, chamadas de bactérias verdadeiras, né? Alguns chamam de eubactérias. As bactérias primitivas, também chamadas de arqueobactérias, né? E aí os outros reinos comuns, protista, fungo, planta e animal, também chamado de metazoa. Não é isso? Agora, por que ainda fizeram essa diferença, né? Aí são ainda chamados de 6 reinos. Muito bem. Aí fizeram estudos de material genético e perceberam que verdadeiramente existe uma diferença entre árquea e bactéria. Dividiram. Legal? Muito bem. Aí pegaram esse grupo de bactérias e árquea e montaram o que chamam de hoje de domínio. Legal? Então nós temos as bactérias, as árquea, antigamente chamado de arqueobactérias, e eucária, certo? Dividido agora em 3, nós chamamos de domínios. É uma classificação nova. Fica atento que isso é muito importante. Então hoje o domínio é dividido em quanto? Em 3. Quais são? As bactérias, né? As árqueas e os eucária, também chamado de eucariontes. 3. Fique atento aí, tá bom? Muito bom. Vamos continuar. Aí eu peguei essa imagem para classificar, para você entender melhor como vai ficar isso. Eu quero que você entenda, por exemplo, ó, o domínio das bactérias, antigamente chamada de eubactérias, certo?
o domínio Archaea, né? Arqueobactéria antigamente, hoje é chamado só de Archaea. E o domínio Eukarya. Eu quero que você observe que isso é um cladograma. Neste cladograma eu percebo aqui, ó, que existe um parentesco bem aqui, ó. Esse parentesco maior, aqui, ó, parentesco mais recente entre Eukarya e Archaea. Então significa que eles dois, aquelas bactérias chamadas de arqueobactérias antigas, elas são mais semelhantes aos eucariontes do que propriamente as bactérias. Fica atento nisso, tá ok? Então a gente vai entender o porquê delas serem mais semelhantes do que as próprias bactérias. Legal? Então existe um ancestral comum. Tá beleza? Então vamos continuar. Vamos lá. Vamos entender o que são as árqueas, antigamente chamada de arqueobactérias. Então eu não vou mais falar sobre isso, sobre arqueobactérias. Vou chamar só de árquea agora, legal? Muito bem. Árqueas, olha, são procariontes. Mas bactéria também é procarionte, né? São características parecidas. Ó, não possuem peptídeo glicano. Meu amigo, peptídeo glicano é uma estrutura encontrada na parede de algumas bactérias. Então as árqueas não possuem peptídeo glicano. Não se preocupe que eu vou mostrar lá na frente o peptídeo glicano, né? São semelhantes às eucárias. Bem, falei, preste atenção que eu já vi isso em 2 provas e muita gente se deu mal. Ok? Por quê? Porque ainda havia aquele pensamento antigo daqueles 5 reinos. Preste atenção. Polissacarídeos, parede celular, e tem a proteína que vai formar a parede celular. Então o que eu quero que você entenda agora é isso aqui, ó. As árqueas não possuem peptídeo glicano, que é característica de bactéria. Legal? Que é mais semelhante às eucárias, daqui a pouco eu vou explicar o porquê dessa semelhança, né? Apresentam polissacarídeos na parede celular e proteínas que compõem também a parede celular. Legal? Então as árqueas são consideradas as halófitas, termófilas e metanogênicas. O que são halófitas? Halófitas ou halófilas, as bactérias, as árqueas halófitas ou halófilas, halo, significa sal, são aquelas que vivem em ambiente salino, muito sal. Então elas sempre vão viver em ambientes extremos, bem extremos. Então, por exemplo, halófitas, termófitas, acidófilas, metanogênicas. Então sempre vivendo em ambientes extremos. Quem são essas? São as árqueas. Beleza? Então cuidado, toda vez que falar em árquea, você tem sempre que pensar naquelas que vivem em ambientes extremos, ambiente muito ácido, ambiente muito quente, ambiente que produz metano. Legal? Vamos lá, vamos quebrar isso aí, cara. Peptídeo glicano. O que é o peptídeo glicano? Peptídeo glicano, por vezes denominado mureína. Mureína é uma estrutura do peptídeo glicano. É um heteropolissacarídeo ligado a peptídeos presentes na parede celular de procariontes. É formado por 2 tipos de açúcares, o ácido N-acetilmurâmico e o N-acetilglucosamina, e alguns aminoácidos. Guarde esse nome, peptídeo glicano, é importante, cuidado, que ela é suficiente para classificar bactérias e árqueas. Continuando, vamos lá. Aí eu tenho a imagem para que você perceba a diferença, ó. Olha o tamanho do peptídeo glicano nas bactérias gram-positivas. Olha o tamanho do peptídeo glicano nas bactérias gram-negativas. O que você vai entender numa clareza impressionante? Olha lá. Lembra daqueles momentos em que o professor dava aquela nota baixa para você, que eu sei que você não merece? Lembra? Quando ele dá uma nota baixa, digamos que a média seja 5. Aí ele vai dar, aí você, puxa vida, você não lembrou aquele conteúdo, aí o cara foi lá e te deu 4,5. Me ajuda, 4,5 é uma nota baixa,
né? Uma nota negativa. Qual é a cor da caneta? A caneta vermelha. Então, as bactérias gram-negativas são coradas. Quando coradas, elas ficam vermelhas por causa da fucsina. Legal? Então presta atenção. Bactéria gram-negativa, ela fica com a parede celular vermelha. Enquanto que as gram-positivas, olha o peptídeo glicano, né, tem a capacidade de corar no roxo azulado. Então elas são gram-positivas. Olha, gram-positiva. Positiva é aquela notona que tu tirou um 9,5, que o professor dá com toda a graça, com a caneta azul. Tranquilo? Então, gram-positivas. Legal? Então, nós já sabemos diferenciar, né, as gram-positivas das gram-negativas. Então, a diferença basicamente está na sua composição do peptídeo glicano. Legal? Aí, mais uma outra imagem para você verificar a diferença do peptídeo glicano, as gram-negativas e as gram-positivas, né, ao tamanho a grossura do peptídeo glicano é que vai classificar as bactérias. Qual é o nome da estrutura? Peptídeo glicano. Não vai colocar o nome do teu filho. Peptídeo glicano. Cuidado com isso. E isso é importante. Legal? Muito bom. Beleza. Continuando o raciocínio das árqueas, né? Ó, procarionte não possui peptídeo glicano, semelhante às eucárias, polissacarida na parede celular e proteína na parede celular são consideradas aquelas que vivem em ambientes extremos. Halófitas, termoacidófilas, metanogênicas e anaeróbicas. Beleza? Tranquilo? Já dá para diferenciar bactéria de árquea? Dá para diferenciar? Preste atenção, por favor. Essa imagem aqui cai na prova. Às vezes até brincam, os caras fazem uma arvorezinha assim, né? E ele coloca essa mesma estrutura. Preste atenção. Os dois são semelhantes. Mas são semelhantes onde? Na sua estrutura física? Não. Eles são semelhantes, sabe onde? Na estrutura genética, no funcionamento dos genes. É justamente a questão genética, bioquímica, que vai fazer a semelhança entre eucária e árquea. Então é a composição genética, a estrutura genética e funcionamento dos genes é que faz a semelhança desses dois carinhas aqui. Beleza? Continuando. Ó, tá vendo como eu vou sempre bater na mesma tecla para que você não erre? Eu fiz de propósito aqui, ó. Ó, árquea e eucária apresentam o mesmo ancestral, ok? O mesmo ancestral. E ó, eles são mais recentes. Aqui é mais antigo, ó. Aqui é mais antigo. O ancestral é mais antigo. Aqui o ancestral é mais recente. Logo, elas são muito mais parecidas. Fisicamente ou não? Não fisicamente. Na estrutura genética delas, tá? Estrutura genética e funcionamento dos genes é que faz a semelhança entre eucária e árquea. Não erra isso, por favor. Aí eu coloquei esse texto para que você marque isso no seu cérebro. Olha aí. A diferença mais marcante entre bactéria e árquea é a organização e o funcionamento dos genes, que são mais semelhantes aos eucariontes, né? Entenderam? Tranquilo? Beleza, né? Dá para levar? Muito bom. Então, quem são as árqueas? Eu sei que você já viu, né? Quem são as árqueas? As árqueas são, olha aí, halófilas, considerados organismos que vivem em ambientes com concentração de sal bem maior. Legal? Então, essa aqui chama-se a Lagoa Rosa. Essa Lagoa Rosa, ela é encontrada na Austrália. Tá? Então aqui, quem deixa essa coloração rósea são as bactérias halófilas, também chamado de halófitas. Tanto faz. Legal? Vivem em ambientes extremos, concentração sálica, na verdade,
alta. Vamos lá, meus amigos. Termófilas, termo, calor, bactérias que vivem a temperatura acima de 80 graus. Olha aí, ó. Onde é isso? Parque Yellowstone. Não é isso? Nos Estados Unidos. Yellowstone. Mais uma. Termófilas. Olha aí. Beleza? Bactérias que vivem em ambiente com temperatura elevadíssima. A gente chama de fontes termais. Legal? Legal. Então, essas são chamadas de árqueas. Observe que às vezes é tão acostumado que a gente chama até bactérias árqueas por causa do costume. Precisa quebrar esse costume. Então aqui são quem? São árqueas. Quem são as árqueas? Beleza? As árqueas são as halófilas, termófilas, termoacidófilas. E as... Olha aí, o Parque Yellowstone, né? Considerado um dos parques mais bonitos do mundo, considerado verdadeiramente um vulcão, o maior vulcão que existe no planeta, né? Olha a imagem lindíssima. E as metanogênicas. O que é isso? É o monstro do pântano. Por quê? Porque esses organismos são encontrados em pântanos. Pântanos. Você nunca percebeu ainda lugares que fica pulsando bolhas de gases. Esses gases são metano. É muito bem. Esse gás ele é encontrado em esgoto. Por isso que a gente encontra em determinados momentos aqui na Amazônia, em alguns lagos aqui na Amazônia, ou igarapés, quando o rio sobe. Quando o rio sobe e o igarapé não consegue jogar a água, ele fica aprisionado. Quando ele fica aprisionado, ele recebe o esgoto da cidade de Manaus. Quando recebe o esgoto apodrece. Quando ele apodrece, fica soltando bolhas. A gente costuma ver muito isso nos igarapés de Manaus, que logicamente não são saneados. Tranquilo? Legal. Então onde a gente encontra as metanogênicas? Em lugares onde existe podre, onde existe decomposição da matéria orgânica. Por isso é gás metano, tá bom? Olha aí, o gás metano saindo do fundo do igarapé. Professor, qual é o igarapé? Praticamente todos os igarapés que circundam a nossa cidade estão assim. Legal? Olha aí, metano, resultado da decomposição. Legal? Quem faz isso? Quem contribui na produção do metano? Metanogênicos, árquea metanogênica. Legal? Muito bom. Aí a gente vai para uma estrutura, uma visão geral de todos os procariontes, não esquecendo que a árquea também é procarionte. Legal? Muito bem. Então a gente vai ver, por exemplo, o que é necessário que você identifique. Por exemplo, ó, fundamentais: parede celular, membrana celular, ribossoma, o seu genoma bacteriano. São as estruturas fundamentais para a gente estudar a célula do procarionte. Depois, os acessórios, que a gente vai ver o que é um flagelo, a função do flagelo, o que é um pile, sua função, a função da cápsula, o grânulo de inclusão, plasmídio e lindósporo. E precisa entender isso, que aí é praticamente todo o estudo do reino Monera. Legal? Vamos lá. Aí eu tenho uma imagem geral do reino Monera, que é a bactéria. E eu preciso que você entenda, por exemplo, aqui, ó, que essa nossa bactéria, ela tem flagelo, tem função de locomoção, né? Então pode ter um flagelo, pode ter dois, pode ter um tufo de flagelos, né? Então esses flagelos são importantes para quê? Para a locomoção. Legal? Existe a parede celular, né? A parede celular, que é feita de peptídeo glicano. Confere? A cápsula, que é uma estrutura protetora, além de protetora, age também como produção contra os anticorpos, né? E produção de toxinas. E a membrana plasmática, como toda a membrana, o mesossomo, que eu vou comentar um pouquinho, que alguns livros falam uma coisa, outros falam outra, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é o mesossomo. Tá legal? Então isso aqui é uma visão geral de uma bactéria, tá legal? Vamos lá. E aí, o que compõe também o reino Monera são as
cianofícias. Eu botei uma imagem de uma cianofícia que também é do reino Monera. Vamos lá. Características gerais, eu tenho... Então, o que são características gerais dos Monera? Por exemplo, são todos procariontes. O que significa procarionte? Você, meu aluno do terceiro ano, vai fazer Enem, né, o aluno do pré-vestibular. O que quer dizer procarionte? Procarionte, pró-primitivo, carionúcleo. Então, na verdade, esse é o termo, significa. Mas o seu material genético está disperso no citoplasma. Não existe a membrana que envolve o material genético, chamado carioteca. Então eles são chamados de procariontes pela ausência da membrana que envolve o material genético. Né? As células que possuem o envoltório, ou nós chamamos de carioteca, chamadas de eucariontes. Tudo tranquilo? Então vamos lá. Então, procariontes podem ser aeróbias ou aeróbica, como você quer, ou como você queira, aeróbica ou aeróbia, ou seja, vivem na presença do oxigênio. Anaeróbia facultativa, o que significa isso? Vive na ausência do oxigênio, anaeróbia, mas se tiver oxigênio, elas continuam vivendo. Facultativa, teve ou não, elas conseguem viver. Anaeróbias obrigatórias, só vivem na ausência do oxigênio. Né? São anaeróbias, estão na ausência do oxigênio. Obrigatórias, só vivem na ausência. O que é mais? Autótrofas. Autótrofas produzem o seu próprio alimento. Tá bom? Mas de que forma elas produzem o alimento? Depende. Ó, elas são quimio-autotróficas. Elas produzem seu alimento através de reações químicas. Por exemplo, as bactérias do ciclo do nitrogênio. Lembra que eu comentei com vocês? Amônia para nitrito, dinitrito para nitrato, nitrosomonas, nitrobacter, pseudomonas. Lembra aquelas bactérias? Elas também são autótrofas, mas também elas são autótrofas do tipo quimio-autotróficas. Beleza? Legal. Fotoautotrófica. Tem bactéria que faz fotossíntese. Legal? Beleza? A bactéria faz fotossíntese. Então, não tem cloroplasto, tem uma clorofila especial chamada bacterioclorofila. Não tem cloroplasto, por favor. Legal? Mas tem clorofila, uma clorofila especial chamada bacterioclorofila, que faz a absorção da luz. Saprófagas. O que é isso? Saprófagas são bactérias que se nutrem da matéria orgânica em decomposição. Então você pode ver todo o link de opções que as bactérias fazem, não é isso? Continuando, vamos lá. Cápsula bacteriana, qual é a função da cápsula? Ó, tem bactérias encapsuladas e bactérias não encapsuladas, ok? A cápsula tem como função conferir aderência. Como é conferir a aderência? Aderir significa juntar. Por isso que a gente vai sempre encontrar bactérias formando colônias, grupinhos fechados. Por que isso? Porque elas têm estruturas que ajudam na aderência. Que estrutura é essa? É a cápsula bacteriana. Outra, proteção contra fagocitose. Quando um protozoário vai fazer uma fagocitose, ou verdadeiramente um macrófago nosso, quando ele vai englobar, fagocitar, a parede celular produz toxinas. Então ela é uma estrutura, na verdade a cápsula é uma estrutura protetora da própria bactéria. Depois, confere patogenicidades, produzem toxinas. Bactérias com cápsulas são mais perigosas do que bactérias sem cápsulas. Tá legal? O que mais? Aí a gente vai para o aparelho celular. Proteção, a função do aparelho celular. Ó, proteção, isso não se discute que até aparelho celular, até para os vegetais tem função de proteção. Dá forma na bactéria e faz controle osmótico. Controle de água. Ok? O que mais? Aí eu tenho aqui alguns tópicos para eu discutir com vocês. Ó, função básica da aparelho celular. Rigidez, lógico, rigidez. Proteção osmótica, proteção mecânica, molde da sua própria síntese, permeabilidade do tipo peneira,
né, deixa passar algumas coisas, responsáveis pelas reações tintoriais ao GRAM ou ZNilce, são pigmentos que você faz coloração quando estuda microbiologia. Você aprende a fazer essas colorações e definir o tipo de bactéria, se é gram positiva ou gram negativa. Essa estrutura também fica na parede celular. O que mais? Possui receptores para fagos. O que é fago? Fago é vírus, ok? Olha aqui os vírusinhos, olha. Os vírusinhos, eles se ligam a receptores da parede celular. Os famosos bacteriófagos. Nucleoide. O nucleoide é o próprio material genético que fica no meio. Aí eu tenho no nucleoide cromossoma bacteriano, tem uma molécula de DNA circular, que é uma molécula de DNA circular, tem função de crescimento e reprodução, e a região central da célula e o emaranhado longo e fino. Muito bem. Então, lá na frente a gente vai ver que além do nucleoide existe uma outra estrutura genética das bactérias. Então, cuidado, não vai confundir. Nucleoide é o que é considerado o material genético dele, beleza? Só que existe outro além desse, e é o que a gente vai discutir. Muito bem. Mesossomo. Alguns livros falam e outros não sobre o mesossomo. Então ele diz aqui, ó, o mesossomo é uma invaginação da membrana plasmática. Tem enzimas respiratórias, alguns dizem que não existe, só aparece mediante extracelular. O mesossoma, por isso que alguns autores dizem que ele não existe. Quando a célula entra em estresse, a membrana forma essa invaginação, na verdade, né? Forma essa invaginação, e essa invaginação vai contribuir para que a bactéria continue vivendo em situações de estresse. Então por isso que alguns dizem que não existe, porque só aparece em estrutura de estresse. Legal? A bactéria livre, ela não terá o mesossomo, só em momentos de estresse. Por isso que não é uma estrutura ainda fixa totalmente das bactérias. Mas isso é uma controvérsia. Uns livros dizem sim, outros livros dizem não. De qualquer forma, você já sabe que o mesossomo ele tem função de respiração celular, ou contribuir na respiração celular. O que mais? Ribossoma, olha aí, a única organela verdadeira nela, ribossoma, legal? Qual é a função do ribossoma? Síntese de proteínas. Então as bactérias fazem isso? Fazem síntese de proteínas. O que eu vou encontrar aqui, ó? Formado por duas subunidades, disperso no citoplasma, composto de RNA ribossômico. Isso não é nenhum mistério. Ribossoma é ribossoma. O diferencial é a síntese proteica da bactéria, que é diferente da célula do eucarionte. Beleza? Tá aqui, ó. Função, síntese proteica. Genoma. Genoma é o material genético, né, das bactérias. Aí vamos lá. Estrutura de composição, fita de DNA, fita dupla, circular. Uma fita super anovelada, dispersa no citoplasma, pode ocupar até 20% da área do citoplasma, né? Não existe membrana nuclear, você vai ficar batendo na tecla, por quê? Porque ele é procarionte. Não possui estonas. Lembra o que é estona? Estonas são proteínas que contribuem, que agem na sustentação do DNA. O que mais? A função do genoma, armazenamento das informações genéticas. Beleza? Vamos seguir? Vamos lá. Flagelo. Estrutura e composição, apêndice longo e sinuoso. Seu número e distribuição varia com gênero e espécie. Possui 3 partes: filamento, gancho e corpo basal. A gente vai ver isso na citologia, né? Filamento é constituído de uma proteína globular, a flagelina. Tem como função uma motilidade e participa da quimiotaxia e fototaxia. O que é isso? Quimiotaxia, só para você gravar logo, vem de táxi. Táxi é deslocamento. Então, deslocamento atraído por substâncias químicas. Táxi, transporte, deslocamento através da luz. A luz atrai a bactéria em direção... A bactéria é atraída pela luz. A bactéria é atraída por substâncias
químicas. Muito tranquilo, né? O que mais? A membrana celular, como toda a membrana lipoproteica, difícil discutir isso, não, bicamada fosfolipídica, que seria uma meada de proteínas globulares, estrutura semelhante às células eucarióticas, então semelhantes, não tem muito o que discutir. Função, sempre as mesmas funções: permeabilidade seletiva, transporte, né, ativo e respiração celular. Isso é uma função extra da membrana, né, ó, respiração celular. O que mais? Pile ou fímbria ou pelos. Eu tenho outras imagens aqui muito interessantes, né? O pile, também chamado de pelo, alguns chamam de pelo sexual. Legal? As bactérias usam o pile, para ligar uma a outra, para poder fazer a reprodução, troca de material genético. Apêndices curtos e retilíneos, comuns em bactérias gram-negativas. Função: aderência específica, fatores de colonização, como eu havia falado. Aderência para conjugação bacteriana, também chamada de pile sexual. Conjugação, beleza? Aí o pile, transferência de DNA, conjugação bacteriana e motilidade. Olha aí o pelo sexual, certo? E aí o material genético é passado de uma bactéria para outra. F+ para F-, ok? Bactéria F+ é considerada bactéria masculina e a F- é considerada a receptora, teoricamente, a feminina. Então a F+ é a masculina, entre aspas, e a F- é a feminina, porque é receptora do material genético. Legal? Pile, não esquece disso. Pile sempre